Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos: o que é poesia? Vamos fazer uma primeira leitura da imagem que nos é apresentada. Podemos ver um homem sentado, lendo um livro, uma flor, um coração, uma mulher, um instrumento musical, o mar, o barco, o sol, lá no fundo as montanhas. Agora vamos fazer uma segunda leitura dessa imagem. Podemos ver um homem lendo um livro de poesias, em que ele consegue ver, sentir, imaginar, sonhar, viajar, inventar, criar imagens por meio dessa leitura. Ele consegue sentir o aroma, o perfume agradável das palavras, assim como ele consegue sentir o perfume e a beleza da flor. Ele consegue ouvir a melodia, o som, o ritmo, a musicalidade das palavras, assim como ele ouve uma bela canção. Ele consegue sentir as emoções, percepções, os sentimentos sentidos pelo coração. Isso é poesia. Então, a poesia é uma forma diferente de ver e de descrever a realidade. Poesia é ver a realidade com outros olhos. Desde tempos remotos, o ser humano utiliza as palavras ritmadas para manifestar seus sentimentos e seu encantamento diante do mundo e da vida. Essa expressão ritmada de emoções e de experiências profundas é o que chamamos de poesia, uma das formas artísticas mais antigas criadas pelo homem. E quanto mais a linguagem ritmada provoca o ritmo, a musicalidade, mais nós gostamos de ler a poesia. Poesia é um estado especial de encantamento ou de estranhamento diante do mundo e da vida. Um estado especial de encantamento, de você se encantar, se deslumbrar, se fascinar com algo que você vê, que contempla, um quadro, uma paisagem, um objeto, e de estranhamento diante da vida, né? Ver a realidade com outros olhos. Embora seja muito difícil defini-la satisfatoriamente, podemos reconhecê-la em uma situação, em uma paisagem, em um objeto, em uma obra de arte. Imagine que você, diante desse cenário lindo, essa paisagem linda, olha só que inspiração para um belo poema. Agora vamos ler um fragmento e um poema completo. São do poeta Elias José, o grande escritor e poeta brasileiro que foi Elias José. O bilhete. Escrevi e reescrevi, 1000 vezes busquei palavras, acrescentei e cortei coisas, até o lixo encher-se de papel. Escrevi 1000 vezes o bilhete de amor e ele virou poema, ou seja, ele virou poesia. Aqui nós percebemos que o trabalho do poeta e a poesia do texto centram-se na linguagem e não no tema escolhido. Por quê? O bilhete acabou por se tornar um poema, depois de ter sido exaustivamente modificado, transformado e revisto pelo autor. Olha lá, escrevi e reescrevi. 1000 vezes busquei palavras. Acrescentei e cortei coisas. Agora vamos ver um outro poema na íntegra do mesmo poeta. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança
o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Realmente, a poesia tem tudo a ver com as coisas do mundo e com a vida do ser humano. Aqui, com a leitura do poema, podemos perceber que o texto poético, ele se caracteriza pela exploração do som e do ritmo das palavras e também por combiná-las de forma diferente, criando imagens, comparações e metáforas bem originais da realidade. Agora nós temos uma atividade cuja proposta é: você deverá criar, a partir de situações bem comuns do nosso dia a dia, da comunicação cotidiana, você deve criar comparações e metáforas. Lembrando, duas importantes figuras de linguagem, em que o que é comparação? Comparação é uma figura de linguagem que consiste em fazer a comparação entre dois elementos, que podem ser pessoas, animais, objetos, paisagens, lugares. E essa comparação, ela é feita a partir de um elemento comum entre ambas as partes, entre os seres comparados, certo? Então, vou dar um exemplo de comparação. Por exemplo, esta fruta é doce, o mel é doce. Vou fazer a comparação. Esta fruta é doce como mel. Repare que o elemento aí que faz o conectivo como, ele faz a comparação, ele estabelece aí a relação de comparação. Já a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, abreviada. Então, nós temos, esta fruta é um mel, certo? O elemento aí que está comum da comparação, doce, né? O doce da fruta e o doce do mel. A doçura, a qualidade de ser doce. Na metáfora, essa comparação, ela é abreviada. Então, não colocamos o conectivo como. Aqui vai explicar. As metáforas, embora mais frequentes na poesia, são também utilizadas nos textos em prosa e até mesmo na comunicação cotidiana. No cotidiano, porém, muitas metáforas tornam-se tão banais que perderam sua capacidade de surpreender, tornando-se verdadeiros clichês. Aqui ao lado ele explica o que é clichê. Chavão, lugar comum. Exemplos: o cão é o melhor amigo do homem. Futebol é uma caixinha de surpresa. Então, a sua tarefa é criar metáforas e comparações com essas situações aqui sugeridas, sem usar os clichês tão comuns no nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.